essa guerra, nós também vamos passar por ela, se nós estivermos firmados na palavra. Porque a palavra de Deus, Jesus contou essa parábola para os seus discípulos, e hoje Ele está contando para cada um de nós. Ele contou em forma de história, para que nós pudéssemos entender que o nosso dever é de orar, o nosso dever é de ser perseverante. E Deus, Ele ouve as nossas orações, Ele ouve os nossos clamores. Quando nós estamos aflitos, o que nós temos que fazer? Pedimos para Deus. E hoje, mesmo a minha aflição, eu orei a Deus, e mesmo assim ela não passou. Mas quando eu ouvi o pastor aqui, eu não sei como o senhor está, pastor, mas quando eu ouvi o senhor dizer no Salmo 121, eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu estava sentada lá na cama da minha mãe no Paraná, a última conversa que eu tive com a minha mãe, porque quando eu ia viajar para o Paraná, eu mandava fazer um vestido para minha mãe, porque minha mãe era única, o vestido da minha mãe era único, ninguém usava o vestido que a minha mãe usava, era vestido de colarinho de homem, de preguinha. Quem é antigo sabe desse vestido, quem é mineiro sabe desse vestido, e a minha mãe era única, e a minha mãe disse para mim, a última palavra que ela disse, quando antes dela morrer, que eu estive lá visitando, ela disse para mim assim: filha, quando você estiver passando uma luta, quando você estiver passando uma tribulação, você faz esse salmo. Eleva meus olhos para o monte, ela diz, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do céu, o meu socorro vem da água, o meu socorro vem de todas as coisas. E hoje mesmo, no momento de dificuldade, nós não conseguimos pedir o socorro do céu. Muitas vezes nós pedimos socorro para aquela pessoa, nosso vizinho, que muitas vezes tem inveja da gente. Muitas vezes usa as palavras em vão para nós. Muitas vezes pessoas que eram para encorajar a gente, para nós levantar, para nós colocar de pé, vem com a palavra que deixa nós abatidos, deixa nós desmotivados, deixa nós fora da presença de Deus. Muitas vezes ouvimos palavra que nós não deveríamos ouvir, porque a nossa palavra, ela vem do Senhor. E aqui na palavra, aqui na parábola do juiz Nicolas, ele contou também uma segunda parábola. Havia uma certa cidade, um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus e nem respeito homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha me molestar. Então disse o Senhor: considerei no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça ao seu escolhido, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorar a defendê-lo. Digo-vos que depressa lhe fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, nessa cidade havia um juiz que ele não temia Deus, que ele não respeitava homem nenhum,
que ele não ouvia ninguém. Então, também havia nessa cidade uma viúva, o qual ela ia todos os dias pedindo para que ele intercedesse pela causa dela. Aqui na Bíblia não fala qual era a causa dessa juíza, dessa viúva. Não fala. Mas todo mundo sabe que quando uma viúva perde o seu esposo, muitas vezes ela é olhada com os olhos malignos. Muitas vezes essa viúva tem filho e muitas vezes o seu filho está passando por alguma dificuldade. Eu não sei qual era a causa dessa viúva e também não sei qual é a causa dos irmãos dessa noite. Mas eu posso dizer que de tanta insistência dessa viúva, de tanta ela insistir, eu imagino que ela era uma mulher orante. Ela era uma mulher que orava todos os dias, que dobrava o seu joelho, que pedia para Deus que atendesse a causa dela. E o juiz, de tanto ela insistir todos os dias, ele resolveu atendê-lo, o pedido dela. Pelo que a gente viu aqui na história da Bíblia, esse juiz deveria ser um homem arrogante, deveria ser um homem de posse, deveria ser um homem que tinha muito dinheiro. Mas ter dinheiro, irmãos, não significa nada. Se você não tiver Deus no seu coração, nada adianta. Meu Deus. Você pode ter a fortuna que você tiver, você pode ter avião, você pode ter uma casa linda na praia, você pode ter tudo. Mas se você não tiver Deus em primeiro lugar na tua vida, nada vai adiantar. E essa viúva era uma mulher que ela ia todo dia pedir para ele atender a causa dela. De tanto ela insistir, foi que ele atendeu a causa dela. Então, irmãos, eu não sei qual é a causa de vocês. Eu não sei qual é a dificuldade que vocês estão passando. Mas coloca diante do Senhor. Como diz a palavra, o nosso dever é de orar. Orar sempre e não desfalecer. Muitas vezes nós estamos desmotivados para orar. Nós temos tanta coisa para agradecer a Deus. Nós temos tanta coisa para pedir a Deus. Nós temos filhos que precisam conhecer a palavra do Senhor. Eu tenho 3 filhas. 3 genros, 4 netos. Meus netos é tudo que eu tenho. Os meus netos 2 netos meus vai na célula. 2 ainda não vai na célula. Mas eu tenho 3 filhas, conhecedora da palavra, prega mais a palavra do que eu, louva bonito. Para mim trazer um louvor aqui diante de vocês, eu tenho que ir lá no YouTube, procurar o louvor, ver se o louvor é o louvor que Deus tem para mim trazer para vocês. Porque, irmãos, eu não faço nada, mas nada se não for no conhecimento do Senhor. Você trazer uma palavra diante do Senhor, você tem que ter muito respeito para trazer essa palavra. É muita responsabilidade você subir no altar e trazer uma palavra. Nós não podemos vir de qualquer jeito trazer a palavra. Deus não aceita nem o nosso louvor, nem a nossa palavra, se nós não estivermos de acordo com a palavra dele. Então, aqueles que não estão de acordo com a palavra do Senhor, trata de se consertar, porque nenhuma oferta nós podemos dar diante do Senhor se nós não estivermos de acordo com a palavra dele. E aqui fala que o nosso dever de orar e não desfalecer. Muitas vezes nós estamos sem força para orar, mas nós temos que insistir na oração. Assim como essa viúva perseverou para que o juiz atendesse a causa dela, assim somos nós diante de Deus. E esse juiz, ele dizia que nem a Deus temia, e nem a homem nenhum ele temia, mas ele resolveu
atender a causa dessa viúva. Imagina esse juiz que nem a Deus temia e nem a homem temia. Imagina nós que clamamos a Deus todo dia. Ele não pode ouvir a nossa causa? Ele não pode ouvir o nosso clamor? Ele não pode ouvir as nossas dificuldades? Então nós temos que pôr diante do Senhor as nossas dificuldades. Irmãos, às vezes eu fico pensando, o que vai ser dos nossos netos? O que vai ser dessas novas gerações que está surgindo por aí? O qual os pais não têm tempo para os filhos, não têm tempo de levar uma palavra para os filhos. Eu lembro que quando eu era pequena, eu não dormia sem fazer a oração do Pai Nosso. Eu não dormia sem dar bênção para o meu pai, para minha mãe. Eu não dormia sem fazer, eu era católica, sem fazer a oração do Crê em Deus Pai, que era muito difícil aquilo lá. E eu ficava batalhando para aprender aquela oração. E os irmãos também, eu gostaria de contar para os irmãos, eu sou a filha mais nova da minha mãe, a filha da promessa, a filha que ficou 4 anos sem nome, porque a minha mãe tinha uma promessa que o meu nome chamaria Eva. E ela teve mais 2 filhos depois de mim, para depois me colocar meu nome. E ela falou para o meu pai, essa menina vai chamar Eva Maria, Eva qualquer coisa, mas o nome dela vai ser Eva. E na casa de gente católica, que é benzedor, meu pai era benzedouro, minha mãe era benzedeira, eu era para ser benzedeira. E antes da minha mãe morrer, minha mãe perguntou, a Evinha já sabe das rezas? A minha irmã falou, sabe, mãe? E ela deu uma risada. Acredito que ela falou, agora eu posso descansar em paz. Mas como que é que você vai fazer uma benzeção, vai fazer alguma coisa para alguém, se você não consegue benzer você mesmo? Se meu pai e minha mãe tivessem o poder de benzer eles mesmos, eles benziam, eles curavam eles mesmos. Então, irmãos, eu hoje sou evangélica. Eu tenho muito orgulho de ser evangélica. Eu tenho muito orgulho de ser filha de Deus. Eu tenho muito orgulho no serviço que eu estou. Esse ano eu completo 24 anos no serviço. Existe alguém que fica 24 anos sendo manicure, sendo depiladora, a qual você pega nos pés das pessoas, nas mãos das pessoas, e muitas vezes você sai esgotada de ver tanto cansaço que essa pessoa passa pra gente, físico, mental. Aí chega a época da política, você tem que ouvir a pessoa falar de política para você, o qual nós temos o livre-arbítrio de escolha, uma escolha que Deus deu para mim e deu para você, e nós temos o dever de fazer aquilo que Deus deu para mim e para você. Aí vem uma política, uma hierarquia, que você tem que ser aquilo que eles querem que você seja. Se você não é filho de Deus. Irmãos, eu vi nessa política pessoas que era dizimista, era ofertante na casa de Deus, mas se não era no partido, não servia para ser. É muito triste estar falando disso para vocês, mas eu não sou de partido nenhum, eu sou de Jesus. A minha família é de Jesus. O meu esposo mexe com política, trabalha no governo, no estado, e ele muitas vezes tem que fazer coisa a qual ele não poderia fazer, porque a política, muitas vezes,